Queridos, lendo um texto das Sagradas Escrituras, no qual eu tenho já bastante intimidade, já preguei sobre esse texto, mas Deus falou de uma forma diferente comigo e eu quero dividir com os irmãos nesta manhã, amém? Abram as vossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 1, queridos. Daniel, capítulo de número 1. Versículo de número 20. Daniel 1, versículo 20, para a leitura inicial desta manhã. Você que achou, por gentileza, coloque-se de pé. Daniel, esse grande profeta de Deus que vai exercer o seu ministério no finalzinho, às portas do cativeiro da Babilônia. Daniel exerce seu ministério profetizando, entregando palavras. Boca de Deus, Daniel foi para o seu povo. Daniel capítulo 1, versículo 20. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, por mais uma oportunidade, mais uma alegria, Deus, de estarmos na Tua casa, reunidos, para louvarmos aquele que é único, digno de todo louvor. Obrigado, Jesus, porque estamos aqui para entregar o melhor culto, entregar a melhor adoração, entregar o melhor louvor, entregar a melhor leitura, entregar o melhor tempo desse dia, dessa semana. Estamos aqui para entregar o nosso melhor, a nossa vida a Ti, Senhor. Recebe, Senhor, nas nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas faltas de compreensão sobre algumas coisas que acontecem nos dias de hoje, Senhor. Somos realmente carecedores da Tua glória, da Tua graça. Fala conosco, meu Pai, precisamos ouvir a Tua voz. Joga por terra tudo que nos chama Deus, tudo que se levanta contra o Teu nome, agora cai por terra em nome de Jesus. Todo pensamento que vaga, toda mente, meu Pai, que começa a pensar em outras coisas, Senhor, leva nossas mentes cativas a Ti agora. Somente a Ti nós pensamos nesse momento. Fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Certamente você já ouviu palavras sobre o livro de Daniel. Eu mesmo já preguei algumas vezes. Mas o capítulo 1 de Daniel é um capítulo que quanto mais eu leio, mais verdades são esclarecidas. E eu quero compartilhar com os irmãos. Daniel capítulo 1, versículo 1, diz assim, a partir do versículo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Nós sabemos que nesse período Daniel exerce sua profecia no reino de Judá, que é o reino do sul. Israel, toda a nação havia sido dividida em norte e sul. Norte, as 10 tribos, e sul, ou Judá, ficavam apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. E nesse momento, queridos, os irmãos devem se recordar, alguns domingos atrás eu preguei sobre o rei Ezequias, um dos grandes reis de Israel, de Judá, melhor dizendo, do sul, e que se levantou contra Senaqueribe e deu uma vitória para Israel linda, linda, linda. Mas os reis se dobravam às necessidades, abriam concessões, os reis começavam bem, adorando a Deus, mas depois se voltavam para os deuses pagãos da época, e aí começa a chegar nesse rei Joaquim, no terceiro ano dele, um tempo onde Judá estava perdida, a tribo de Judá, o reino do sul, totalmente cultuando a deuses pagãos, deuses com letra minúscula, demônios realmente, principalmente um deles, chamado Nebo, na cidade na qual a Babilônia começa a tomar. A Babilônia era o reino que tomava o mundo inteiro. O exército da Babilônia estava tomando o mundo inteiro. E Judá em erro, em pecado, e queridos, quando nós nos desviamos de Deus, olha, derrota atrás de derrota. Olha, é uma luta estarmos nessa terra, que não é nossa terra. Nós somos cidadãos dos céus. Nós temos uma pátria, que é a pátria celestial. Um dia estaremos com o Senhor. Este não é o nosso lugar. Amém? Você é um extraterrestre. Chama aí você, irmão do seu lado. Você é um extraterrestre. Também com esse cabeção, né? Não, fala isso não. Por favor. Não fale isso, não entre na carne. Mas nós não somos desta terra. Se tomarmos a etimologia da palavra, o extraterrestre, nós não somos realmente desta terra. Nossa pátria é celestial. Amém? Nós um dia moraremos eternamente nessa morada que está sendo preparada pelo Pai, que já foi preparada.
melhor dizendo, antes mesmo da fundação de todas as coisas. Mas se está difícil caminhar com Deus, imagina sem Ele. Imagine sem a presença de Deus. Judá estava assim. Judá escolheu seguir seus próprios caminhos. E a Bíblia diz, versículo 1, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, a cercou e a tomou. Queridos, Nabucodonosor, um grande rei, quando eu falo grande rei, no sentido do seu poderio, do seu exército, da sua fascinação como rei, como homem das guerras, mas Nabucodonosor era um homem endemoniado. Nabucodonosor, queridos, no hebraico quer dizer Nebo protege a coroa. O nome Nabucodonosor em hebraico quer dizer Nebo. Nebo era um demônio da época. Protege a coroa. Ou seja, era um homem que era consagrado, a sua vida foi consagrada a Nebo. Como nós, numa cultura popular, ou como nós também, infelizmente, alguns com tradições, com heranças em outras religiões, talvez já tenham sido consagrados para a entidade tal, A, B, C e D. Não tem porquê de nós falarmos aqui. Amém? Por respeito. Mas, queridos, quando eu leio isso, eu vejo que Nabucodonosor é um homem que consagrado a esse demônio chamado Nebo. Pastor, mas e daí? Quem era Nebo? Claro que isso é uma mitologia, tá bom? É um demônio. Dentro da mitologia da Babilônia, Nebo era o deus da sabedoria, o deus do conhecimento, o deus do entendimento. Similar na mitologia grega a Hermes, deus da interpretação, do conhecimento, do entendimento. Daí vem o nome hermenêutica, vem de Hermes, desse mito deus grego chamado Hermes. Hermenêutica, interpretação, por isso. Então, Nebo era esse deus da Babilônia, similar ao deus, com letra minúscula, da cultura grega, da mitologia grega, melhor dizendo. Então, Nebo, guarde isso, queridos, era um demônio que agia no entendimento, na sabedoria. E você vai ver na história da Bíblia, desde o começo, quando a serpente ataca Eva no Éden, o que a serpente, tipificando, como diz de Apocalipse, a serpente, a antiga serpente, o dragão, que simboliza o diabo, o que a serpente fala para Eva no Éden? Será que Deus falou isso mesmo para você? Será que você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Será que se você comer, será que não é porque você, a partir de agora, se comer, você também vai conhecer o bem e o mal? A serpente começa a atacar o quê? A mente, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento. O que a serpente queria falar? Olha, você pode ser Deus na tua vida. Você pode decidir o que é certo ou errado. Você não precisa esperar em Deus, como foi pregado aqui. Você é o próprio Deus. Será que Deus começa a gerar dúvida em Eva quanto ao que ela tinha ouvido do seu marido como instrução? E ali ela entra naquele engano, acaba falando para o seu marido também, infelizmente, não consegue consertar aquela dúvida que o diabo colocou no coração de Eva, e os dois ali pecam. Sempre atuando na mente. Nebo era um demônio que agia na mente, na intelectualidade, no entendimento. Procurava pessoas entendidas, procurava pessoas sábias, procurava pessoas realmente com um poder de persuasão, de conhecimento amplo. Pastor, por quê, queridos? Você vai ver isso na Bíblia aqui. Amém? Olha que diz o versículo de número 2. O Senhor lhe entregou a Nabucodonosor, esse homem que cultuava Nebo. O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Sinar, que é a Babilônia, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Olha como a batalha, queridos, não era apenas uma simples batalha. Amém? Porque o que foi roubado, dentre outras coisas, mas que o versículo 2 chama a atenção. O que foi roubado, o que Nabucodonosor roubou, entre tantas coisas, mas que o versículo 2 chama a atenção, foram dos tesouros da casa do templo de Israel. Sim, era de ouro, tinha um valor muito grande, mas não estava somente no valor, mas sim no que representava. Representava a adoração, representava o culto ao Senhor Jeová, o Yahvé, melhor dizendo, o Senhor que nós adoramos, o nosso Deus.
Amém? Então, quando Nabucodonosor entra na Babilônia, entra em Israel, entra no templo e rouba os utensílios, ele estava declarando: olha, o meu Deus é maior que o teu. Nebo governa o teu Deus de Israel. A batalha não era apenas uma batalha entre dois exércitos. Não era apenas entre o rei Nabucodonosor e Joaquim da Judá. Era uma batalha espiritual. E aí, quando eu leio esse texto, eu tenho que entender que na minha vida, da mesma forma, assim é. Não é apenas uma decisão que você tomou. Não é apenas uma decisão para o lado direito, para o lado esquerdo, uma decisão A ou B que você tomou. Tem uma batalha espiritual sobre isso. Em tudo que você faz, tem um lado espiritual. Amém? Toda aliança que você faz, tem algo espiritual sobre isso. E nessa guerra, queridos, quando eu vejo Nebo se sobressaindo aparentemente, porque a Bíblia diz no versículo 2, o Senhor lhe entregou. Nebo não ganhou de ninguém. O diabo não ganhou de ninguém. Deus entregou Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por que pastor entregou? Porque Joaquim já tinha se entregue. Falei, o rei de Judá já tinha se prostituído totalmente. Já tinha se desviado de Deus. E Deus apenas o entregou nas mãos de Nabucodonosor. Mas, quando eu leio o versículo 2, a primeira coisa que esse homem Nabucodonosor faz é pegar os utensílios, os objetos do templo de Deus e levar para o templo de Nebo. Em outras palavras, olha, Nebo venceu. Nebo, o Deus, entre letra minúscula, da sabedoria, venceu o Deus de Israel. Em toda batalha, em toda luta, abra os seus olhos espirituais. Em cada decisão tua, ora e peça a direção de Deus, porque tem algo espiritual a ser tomado. Amém, queridos? Glória a Deus. Versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos. Aspenaz era o chefe dos eunucos que trabalhavam no palácio. Eunuco era aquela pessoa que, para trabalhar no palácio, tinha que ser castrada. O homem tinha que ser castrado. A grande maioria era castrado mesmo. Outros era de uma outra forma. Mas por quê? Trabalhar no palácio, homem, o rei inseguro em relação às mulheres que estavam no palácio. Então os homens, para trabalhar ali, tinham que ser, na sua grande maioria, castrados mesmo fisicamente. Existem outras formas sem ser fisicamente, mas não vem aqui o momento de nós comentarmos. Mas Aspenaz, ele se chefe dos eunucos, dos homens castrados que trabalhavam no palácio, em sua maioria. Aí continua, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos... Não, versículo 4, agora leia com atenção. Leia agora já com entendimento do porquê Nebo desejar atrair para ele Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha quais eram as características e os atributos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Veja se não assemelha no que Nebo gostava. Olha o que diz versículo 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda, doutos em, versados no, e que fossem competentes para assistirem no, para quê? Nebo era o Deus da sabedoria, do conhecimento, da inteligência. O que ele busca? Homens que se assemelham a ele, no sentido de características, não que fossem iguais. Obviamente, Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram homens de Deus. Mas olha como o diabo se aproxima naquilo em que eles eram bons. Cuidado, queridos, porque o diabo se aproxima naquilo que você pensa que é bom. Naquilo que você pensa que domina. Porque quando você está na sua zona de conforto, onde você domina, menos você se protege. E o diabo se apresentou exatamente naquilo que ele queria. Eu sou o Deus da sabedoria e vou atacar a sabedoria desses homens. Quem deu conhecimento e sabedoria para esses 4 homens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Quem deu? Deus, queridos. O Senhor Deus. O nosso Deus. Amém? E o que o diabo quer? Fraudar isso. O que o diabo quer? O diabo quer adulterar isso. O diabo quer que você use de uma forma incorreta. O homem inteligente, o diabo vai e faz isso soberbo. O homem paciente, o diabo vai lá e faz dele um banana. Onde não sabe dizer não, porque ele é muito paciente. Ele não consegue dizer não, o diabo coloca isso nele.
onde deveria ser a força dele, a paciência, e também saber falar não, o diabo vai se aproveita e faz dele uma pessoa passiva, que não se coloca, uma pessoa que Deus deu riquezas, e o diabo vai lá, pensa só em si. Pensa apenas na sua vida, não pensa no seu próximo. Olha, o que Deus dá algo e o diabo tenta adulterar o que Deus deu. O que Nebo queria era apenas adulterar o que Deus já tinha dado a esses 4 homens. É assim, a história se repete, queridos. O calo se aperta onde você sabe que você é bom. Os desafios estão aí. E aí o diabo começa a tentar realmente distorcer aquilo que poderia dar muito mais frutos na tua vida. Poxa, que homem inteligente, aí você vê, poxa, mas arrogante, soberbo. Imagina a inteligência desse homem se ele fosse humilde. Mas o diabo dá soberba. Aquilo que era para ser uma bênção, a inteligência dele, o diabo vem e exalta. E a pessoa cai. Nebo estava à procura desses 4 homens apenas para distorcer, adulterar aquilo que Deus tinha para eles. Só que guarde uma coisa no seu coração e fale para si mesmo: mexeram com a pessoa errada. Mexeram com as pessoas erradas. Mexeram com 4 cascas grossas. Mexeram com 4 homens de Deus que não negociavam com o diabo, com o Nebo. Interessante, olha, eles foram... Queridos, isso aqui é a primeira deportação. O que é isso? Nabucodonosor entra em Judá e vai deportando pessoas de Judá e vai jogando na Babilônia. Foram 3 deportações. A primeira deportação foram esses homens nobres, mais inteligentes, onde estavam. Eu gosto sempre de falar pelo nome original deles, que é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 foram deportados para onde? Finalzinho do versículo de número 4. E que fossem competentes para assistir no palácio do... Pô, gente, vão trabalhar no palácio. Vão comer da comida de quem? Do rei. Vão ter tempos bons. Ou seja, o cativeiro, a primeira deportação, para eles, era um lugar aparentemente bom. Vou estar no palácio. Tudo bem, estou fora da minha cidade, mas estou no palácio do rei. Vou ter o conforto do palácio. Vou ter o convívio com as pessoas que estão no palácio. Nem isso seduziu o coração desses 4 homens. Cuidado com as propostas que são feitas, gente. Amém? Naquilo que mais, repito, porque às vezes tendemos muito aí na pregação para aquilo que você é fraco. Eu estou indo naquilo que você é forte. Naquilo que você sabe, poxa, eu sou bom nisso. Cuidado. Cuidado, porque também o diabo age desta forma. Ou exaltando ou abatendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Finalzinho do versículo 4. E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, quando separaram esses 4 homens, porque eram doutos, inteligentes, sábios, para trabalharem no palácio, mas também para que fosse ensinado a eles cultura e língua. Guarde uma coisa, queridos. Como é que eu faço uma nação? Resumindo bastante. Como é que eu construo? Se eu pudesse falar um tripé de uma nação? Cultura, língua, religião. Você faz um povo. Destrói um povo da mesma forma. Quando os assírios vieram para destruir o Reino do Norte, o que ele fez? Pegou dominados de várias partes do mundo, pegou todo mundo e jogou dentro do Reino do Norte de Israel. Aí uma pessoa com cultura X entra ali. Outra com uma cultura Y entra ali também. Outra com uma cultura Z entra ali também. E religião da mesma forma, ou seja, virou assírio. Os assírios de hoje são pouquíssimos que existem até hoje. Essa miscelânea, ou seja, tirou a identidade do povo. Tirou a identidade do povo. O que começa aqui, quando eu leio o texto, é como se Nabucodonosor está falando, olha, ensina a cultura, ensina a língua, porque eu quero mudar a identidade desses nomes aí. Eles vão começar a me servir. Eles vão começar a adorar Nebo. Eles vão começar a adorar esse demônio chamado Nebo, porque eu vou fazer a cabeça deles. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 5. Versículo 5, que muitos acham que é coisa boba, mas não é nada de bobo. Versículo 5 diz assim: determinou-lhes o rei ração diária das finas iguarias da mesa. Quem era o rei? Nabucodonosor cultuava quem? Então a mesa era adorada a quem? Era devotada a quem? A comida então era devotada a quem? E do vinho que ele bebia.
e que assim fossem mantidos por 3 anos, a cabo dos quais assistiriam diante do rei. Já botou cultura, já botou língua, agora é o quê? Religião. Eles vão comer da comida que é devotada, que é consagrada, que é devotada a Nebo. Eles vão começar, a cultura vai ser implantada, a língua vai ser implantada e a religião vai entrar aí pela comida. Comida sacrificada, poderia ser outras coisas, ok? Mas agora eles vão entrar na religião e eles vão ter a sua identidade mudada, transformada, totalmente mudada. O que Nebo pensava, querido? Isso que a gente tem que ter discernimento de espírito também, abrir os olhos espirituais. Olha, esses homens são homens sábios, são homens entendidos, são homens de uma cultura elevada, os homens de conhecimento. E quando eu vou propor isso a eles, deles comerem essas comidas consagradas, certamente eles vão pensar, poxa, mas o que é isso, né? Não tem problema nenhum comer comida consagrada. Não tem problema. É uma só comidinha, não vai ter problema nenhum. Eu vou comer trabalhando no entendimento dos homens, né? Olha como o Nebo é, trabalhando no conhecimento. Homens sábios, cultos. Ah, eu sou sábio, sou culto, sou muito inteligente. O que é isso para mim? Isso não tem problema nenhum. Eu vou mostrar que eu sou superior aos demais e vou comer e não vai ter problema nenhum. Cheio de pompa, cheio de espiritualidade. Por quê? Era o onde o diabo estava aguçando. Vocês são sábios. O que é isso? Igreja? Coisa de bobo, coisa de pessoa ultrapassada. Fizeram a tua cabeça. Vir para a igreja, escutar um pastor. Um homem que não teve nem instrução. Aí jogam, pegam. E você vai ensinar para pastor. Meu Deus. Fizeram a tua cabeça, fizeram uma lavagem. Tanta coisa que a gente escuta, queridos. Peraí, você é inteligente. Vai se submeter a isso. Olha como Nebo sabia agir nesses 4 homens, porque eles aparentemente, para o diabo, eles estariam mais suscetíveis a falar: ah, comer comida sacrificada aí não tem problema. Eu sou inteligente, eu sei que isso não vai fazer problema para mim. Quem está querendo, diga amém. Amém ou amém? Versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e... Fala para o seu irmão, 4 cascas grossas. Mexeram com quem não podia mexer. Pensaram que ia ter vazão, pensavam que conseguiriam mudar a identidade desses homens. Não vão mudar. Não muda a nossa. Amém? Pastor, quem é um homem inteligente? O homem conhece a Bíblia. Quem é um homem sábio? O homem conhece a palavra de Deus. Quem é o homem que mais douto nessa terra? É aquele que mais conhece a Bíblia. Amém, meus amados? Daniel, no hebraico, quer dizer Deus é o meu juiz. Olha com quem estava mexendo. Pelo nome você já... Meu Deus, esses caras aí são sinistros. Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Ananias, Deus favorece. Misael, o que é o que Deus é? Azarias, Deus tem me ajudado. Olha com quem mexeram, Deus. Traga isso para a tua vida. Mexe comigo. Mexe comigo. Eu nunca vou me esquecer, meu antigo pastor, um dia ele estava orando e nós, eu e o Luciano, nós tínhamos assim, a graça de estar sempre ao lado dele nesses eventos assim, sobrenaturais, que ele nos chamava, um homem muito usado em dons. E um dia chegou um demônio e manifestou na frente dele e começou a falar algumas coisas. Ele falou assim: ah, eu vou na tua casa, eu vou destruir tua família. Aí o nosso pastor falou assim: vai mesmo, vai agora. Agora eu estou te mandando você ir lá na minha casa. Vai lá agora e você vai ver quem está na porta. Mas vai agora. Não vou, não. Queridos, mexeram com a pessoa errada. Mexeram com 4 homens que não negociavam. Não negociavam com Nebo. Eram servos de Deus. Por isso que tem aquele louvor. Sadraque, eu sempre troco o nome. Eu canto Ananias, Misael, Azarias. Por quê, pastor? Olha aqui o versículo 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque,
E Azarias, o de Abidnego, quer dizer servo de Nego. E você cantando Abidnego, servo de Nego. O que Nabucodonosor queria? Queria os nomes e a identidade. Em todo tempo o diabo quer quebrar a tua identidade, quer quebrar os teus valores, quer quebrar o que você é em Deus, os valores que teus pais passaram para você, os valores das escrituras que foram passados para você. Troca o nome deles, troca a cultura, troca a língua, troca a religião, troca o nome. Agora vai ser Abidnego, não é mais Azarias, agora é Abidnego, servo do Nebo. Em vez de Deus me ajuda, Deus tem me ajudado, agora vai ser servo de Nebo. Troca o nome deles, troca a identidade deles. O que o diabo quer a todo tempo é isso, queridos. Trocar a nossa identidade. A nossa identidade, nós temos um pai, amém, queridos? Nós temos uma filiação. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Não negocie, não abra mão da tua santidade, da tua vida com Deus. A questão não está em você receber ou deixar de receber nessa terra. Se você pensa assim, você é fútil enquanto igreja. É fútil enquanto homem e mulher de Deus. Porque o ter, o receber, queridos, Deus pode dar como pode não dar. Mas um dia eu quero estar no céu. Por isso que a Bíblia diz, queridos, que o texto diz, 2 Coríntios, que Deus não chamou muitos sábios no conhecimento particular, né? Deus não chamou muitos entendidos. Deus chamou os poucos fracos, né? Deus chamou os que não são para confundir os que são. Deus me chamou, queridos. Deus chamou. Amém? Meu testemunho é muito engraçado. Meu testemunho é rápido, engraçado, mas direto. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, nunca cheirei. Sempre fui um grande, né? Sadia minha. Mas acho que eu fui um bom filho. Acho que eu dei pouco trabalho. Não, dei trabalho. Mas, assim, estudei naquilo que meus pais puderam passar para mim. Eu aproveitei as oportunidades que meus pais deram para mim. Estudei, passei numa faculdade pública, passei num concurso público. Eu acho que eu dei, nesse sentido, pouco trabalho para meus pais. Mas quando eu li a Bíblia, eu vi que eu era pobre, cego, né, e surdo, tudo. Eu era pobre, cego e nu. Eu vi que meus valores, nada disso me garantiria um dia estar a eternidade com o Pai. Quando você lê a Bíblia, querido, é impossível você não ficar nu, envergonhado do jeito que você é. Você lê a Bíblia, é um tapa na cara. Se você não se sente sofrendo um tapa na cara quando você lê, acho que você não lê a Bíblia ainda. Porque a Bíblia é confronto. A Bíblia exige transformação. A Bíblia bota um espelho na tua cara e você, meu Deus, como eu tô gordo, e tô mesmo. Como eu tô velho, e tô velho. Claro que estou fazendo uma analogia, mas como eu estou precisando mudar. A Bíblia é um espelho que mostra as suas falhas, as suas dores, mas ao mesmo tempo, um amor tremendo, né, Deus? Um amor que não desiste de você. Um amor que sabe que você nunca vai ser perfeito. Um amor que sabe que você vai ter suas falhas, mas sempre está aberto para te receber. Amém? Mexeram com os 4 homens errados. Mexeram contigo, mexeram com a pessoa errada, em nome de Jesus. Amém? Não vão mudar a tua casa, não vão mudar a tua família, não vai mudar teu casamento, em nome de Jesus. Não vão mudar os teus filhos, em nome de Jesus. Versículo 8. Eu gosto do versículo 8, porque diz assim, ó. Como é que está na sua Bíblia? Resolveu? Resolveu Daniel. É interessante que se alguém resolve, é porque estava em algum dilema, né? Em alguma questão interna. Você não vê Daniel conversando com os amigos, mas a Bíblia diz, resolveu Daniel. Queridos, resolva consigo mesmo. Sabe que Deus é contigo. Daniel sabia quem era Deus na vida dele. Ah, mas o que vão pensar de mim e meus amigos? Dane-se. Resolveu por ele mesmo. Resolveu Daniel. Se os 4 vão me seguir ou não, Ananias, Misael e Azarias, olha, eu resolvi no ponto final. Resolveu Daniel firmemente, ou seja, ele teve que mostrar realmente que era uma decisão que ele não voltaria atrás. Não volta atrás. Resolveu Daniel firmemente não contaminar. Então a comida realmente era consagrada. Era. Mais um texto para deixar bem claro que a comida era consagrada. Porque ele falou, não vou me contaminar.
Ele resolveu, por si próprio, é claro, com a comunhão que ele tinha com Deus, ele resolveu firmemente não contaminar-se, ponto final. Se ele iria perder a vida, se ele iria ser morto, se ele seria... Não sei, mas ele resolveu. Ele não falou, vou pensar, vou deixar para a semana que vem, quem sabe, vou orar. Tem coisas que você não precisa orar, queridos, está na Bíblia. Vou orar se eu posso comer sacrificado ou não. Você não precisa orar mais por isso. Está na Bíblia. Eu vou orar se eu tenho que continuar casado ou não. Você não precisa orar. Está na Bíblia. Daniel não orou. E olha que era um homem de oração. Daniel resolveu. A palavra já estava no coração dele. Ele já sabia que ele tinha que tomar a decisão de ser tomada. E ele continua. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E foi lá Daniel, um homem sábio, né, queridos? Ele já tinha resolvido ou não tinha resolvido? Precisava da permissão do chefe ou não? Não precisava de nada disso. Ele já tinha resolvido que não ia comer e ponto final. Mas com sabedoria, com educação, com inteligência. Vou falar primeiro com quem governa essa área. Foi até as penais, o chefe dos eunucos. Olha, você me permite eu não comer essa comida? Ele já tinha resolvido, queridos. Só questão de educação. Tem muito crente que não é educado. Tem muito crente que prega quase botando faca no pescoço. Tem crente que é soberbo. Daniel não é soberbo. Ele resolveu, mas veja assim, ele se meteu, foi pedir permissão. Ele não precisava de permissão. Até porque ele já tinha resolvido o que ele ia fazer. Mas mesmo assim, por as penais ser uma autoridade sobre a vida dele, ele pede permissão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Em todo tempo, o diabo tentando, Daniel, você é um homem inteligente, você é um homem sábio. Qual o problema de você comer isso aí? Come, cara. Você vai estar no palácio depois. Você vai ser um homem importante no palácio. Olha como o diabo tenta tocar na nossa mente, no nosso conhecimento, para que nós passemos por cima daquilo que Deus tem como valor em nossas vidas. Amém? Versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos... Olha o que Deus faz. A Bíblia diz que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos... Deus foi lá, enquanto Daniel resolve consigo mesmo, Deus vai lá em Atos Penais e começa a trabalhar no coração dele para ele compreender o que estava acontecendo em Daniel. Olha o que Deus faz, querido. Quando você age na vontade de Deus, quando você não abre mão dos teus valores em Deus, Deus toca em vidas. Deus levanta pessoas que você não conhece para te abençoar, portas que serão abertas por quem você jamais imaginou que pudessem abrir. Porque enquanto você está servindo a Deus, Deus está trabalhando em corações. E Deus vai dando compreensão ao homem que não compreendia nada. Deus vai dando compreensão ao Aspenaz, que era servo de Nabucodonosor. Tanto é que ele tem, olha aqui de versículo 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, Nabucodonosor, né? O rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, verei ele, o vosso rosto, mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Olha aqui, o chefe dos eunucos fala, olha, eu estou com medo. Eu já compreendi, mas estou com medo, porque... E se vocês começarem a ficar com aparência, vocês não vão ter a comida do palácio. Se vocês começarem a ficar mais fracos, mais magros, o rei vai ver isso e vai pedir a minha cabeça. E começa a ter medo disso. E o texto diz, versículo 12. Tem que ser homem de Deus. Olha que versículo 12 é que Daniel dele. Diz, versículo 12. Experimenta. Experimenta. Queridos, experimenta confiar em Deus. Experimenta servir a Deus. Você não vai se envergonhar. Você não vai se decepcionar. Não vai. Experimenta. Experimenta. Deus vai te honrar. Experimenta. Olha o que Daniel fala. Daniel está falando, olha, eu sei que esse medo está no teu coração. As penais. Mas experimenta. Eu não vou comer nada do que está na mesa do rei.
vou comer só legume e água. E vou estar mais sarado que eles. Experimenta. Confia em Deus. Deus vai te honrar. Amém, queridos? Experimenta nesta manhã. Pastor, estou meio magoado, estou meio triste, estou decepcionado com algumas coisas. Experimenta. Pastor, estou procurando, estou afastado. Experimenta. Amém, igreja? Versículo 15. Estou quase encerrando. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos que todos os jovens que comiam das finas iguarias do... Deus abençoou, queridos. Vale a pena. Eles estavam com a aparência melhor daqueles comendo das iguarias dos reis. Deus abençoou. Deus vai te guardar, Deus vai te abençoar. Não tem outra forma de nós crermos, amém, meus amados? Mantenha-se fiel e Deus vai te abençoar. Versículo 17. Ora, esses 4 jovens, a estes 4 jovens, Deus deu o... Mas já tinham, não tinha? Tinha. Nós começamos a querer que é um conhecimento que extrapola o normal. É um conhecimento que é algo que é dom. Posso puxar lá para 1 Coríntios, capítulo 13, né, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Deus dando algo além, porque conhecimento, os 4 já tinham. No texto onde ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento. E a inteligência em toda a cultura aí, Deus deu mais para eles. Deus tem mais a dar para nós. Vale a pena esperar, vale a pena confiar. Deus tem mais a dar para nós. Finalzinho, mas a Daniel deu inteligência. E todas as visões de... Inteligente ele já era. Só que agora, ele teria uma inteligência sobrenatural. Visões de sonhos. Quero profetizar sobre a tua vida. Visão, sonho, dons, em nome de Jesus. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Que Deus venha te usar, venha te regimentar, venha te forjar. O que Daniel recebeu, nem ele sabia que poderia receber. Que Deus vai nos dar, às vezes nem sabemos, nem pedimos, e Deus dá. Visões e sonhos. Deus deu a Daniel, além da inteligência que ele tinha. Assim Deus fará com cada um de nós. Em nome de Jesus eu creio. Amém? Versículo 20. Versículo de abertura, para encerrar. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, em toda, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Os 4 mais inteligentes, mais conhecedores, 10 vezes mais do que qualquer outro. Isso Deus fez nesses 4 cascas grossas, porque não deixaram se dobrar pela proposta de Nabucodonosor. Não trocaram a sua santidade pelo luxo do palácio. Não trocaram a sua santidade pelo conhecimento. Não trocaram, queridos, as benéfices de estar servindo as portas do rei pela sua santidade. Não abriram mão. Não deixaram que Satanás aguçasse a inteligência deles. Ah, se eu sou muito inteligente, Daniel podia ser soberbo e comer da comida. Se eu sou muito paciente e tantas outras analogias que eu posso usar aqui. Não se curvaram. Não se curvaram. Esperaram em Deus. Olha, meu nome continua sendo Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Podem trocar o nome que for, mas o meu caráter, a minha vida não é mudada. Homens fiéis que se mantiveram firmes a tempo e fora de tempo. E Deus deu 10 vezes mais. Eu quero só uma vez mais. 2 vezes mais. 3 vezes mais. Eu não sei, Deus. Mas não se esqueça. Cuidado naquilo que você é bom. Porque geralmente naquilo que você é bom, você acha que se garante. E é isso que o diabo começa a aguçar. Ah, você pode, você consegue. Não precisa ter mais esforço, não. Você já tá bom. Cuidado naquilo que você é bom. Naquilo que você acha que domina. Porque normalmente o diabo faz para trazer soberba, para aquele que se acha muita coisa, ou
esvazia, aquele que acha que na sua paciência, na sua bondade, não consegue dizer uma palavra contrária a ninguém. E aí você vai murchando, você vai se esvaziando, esquecendo. Cuidado, queridos. Amém? Saiba que Deus não negocia, você não negocia. Você é homem e mulher de Deus. Amém? Glória a Deus.